Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre hepatites autoimunes, tá? Então a gente vai falar o que que é, quais são os tipos, quais são os principais problemas que acontecem, né, os sintomas e basicamente aí sobre o tratamento também, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, o que que é uma hepatite autoimune? Na verdade, hepatites, de uma maneira geral, são processos inflamatórios do fígado, tá? E aí existem vários tipos de hepatites. A gente já gravou alguns vídeos sobre isso, cirrose, hepatite e tal, mas basicamente são processos inflamatórios do fígado. E aí, quando a gente fala autoimune, é uma inflamação crônica do fígado que é desencadeada pelo nosso sistema imune, ou seja, por um desequilíbrio do sistema imune. E o nosso organismo é como se ele entendesse que o nosso fígado ele é estranho. Assim como ele combate bactérias, vírus, fungos e etc., né, como antígenos que a gente diz, ou substâncias estranhas, aí forma anticorpos e tudo mais, em alguns momentos, em algumas pessoas, por características genéticas ou alguns outros motivos aí que a gente vai citar ainda nesse vídeo, o nosso organismo ele forma anticorpos contra tecidos do nosso próprio corpo ou órgãos do nosso próprio corpo. Nesse caso, ele forma anticorpos contra o fígado. E aí os anticorpos marcam aquele fígado, né, atacam aquele fígado e as células de defesa do nosso sistema imune, de uma maneira geral, vão lá e destroem o próprio fígado. Então, esse fígado ele acaba necrosando, tudo bem? Ou seja, parte do fígado acaba morrendo. E aí as características desse processo aí inflamatório que é desencadeado pelo nosso sistema imune são características muito semelhantes a gente chama de hepatopatia, tá? Que é uma doença do fígado crônica ou ainda de cirrose. Em alguns casos, se progredir essa doença, o paciente, inclusive, tem que fazer transplante de fígado, tudo bem? Então, é uma disfunção do sistema imune, como a gente citou aqui, que ela é ocasionada basicamente pela formação de autoanticorpos. Então, lembrando, anticorpos são aquelas proteínas, né, as imunoglobulinas, que são formadas normalmente contra corpos estranhos, tudo bem? E aí o nosso organismo, nesse caso, forma auto, que é próprio, né? Anticorpos próprios contra o nosso próprio organismo, tudo bem? E aí, só para constar, né, existe uma característica aí genética, uma base hereditária, e também existem alguns agentes que a gente chama de desencadeadores externos, tá? Que pode ser, por exemplo, infecção, vírus de uma maneira geral, que podem ativar genes ou alguma coisa nesse sentido, algumas substâncias químicas, toxinas, tudo bem? Drogas, de uma maneira geral, uso excessivo de alguns tipos de medicamentos, álcool e etc., que podem desencadear esses processos aí autoimunes, tá? Em alguns casos não existe uma explicação definida. A gente pode gravar em outro vídeo detalhando ainda mais essa fisiopatologia, né, que é o estudo do desenvolvimento da hepatite autoimune, tá? Se você quiser, escreve aqui abaixo desse vídeo que a gente grava um outro vídeo mais específico dos principais motivos aí, agentes externos, né, que a gente diz, que podem levar à hepatite autoimune, tá? Então, esse início, normalmente, ele é gradual, vai tendo uma destruição aí, leve a moderada do fígado, e aí ele progride lentamente, isso varia de semanas a meses, e aí os sintomas começam a aparecer. No momento que esses sintomas começam a aparecer, muitas vezes já tem uma destruição muito grande do fígado, e as próprias enzimas ou marcadores hepáticos já estão elevados aí, então já daria em exames rotineiros aí, que você faz, sei lá, a cada 6 meses, por exemplo, daria até para você começar a detectar precocemente essa hepatite autoimune. Mas muitas vezes o paciente só vai buscar auxílio quando ele já tem a doença, ele não trabalha no que a gente chama de prevenção, promoção da saúde, etc. Então, ele basicamente só vai lá quando as características aí bem sugestivas, né, dessa doença já começam a aparecer. Entre outras, que a gente vai citar daqui a pouco, que são sintomas, né, clássicos aí, das hepatites, inclusive da hepatite autoimune, são aquelas características de icterícia, que é aumento de bilirrubina, basicamente, tá?
Então, as características da hepatite autoimune, como a gente já citou aqui e adiantou para você, são muito sugestivas de uma cirrose estabelecida, tá? A cirrose hepática em si, basicamente, é um fibrosamento do fígado. A gente já gravou outros vídeos também sobre isso. Eu vou tentar lembrar de colocar aqui na descrição para você, mas se eu não lembrar, entra lá no IBAP Cursos no YouTube, né? No nosso canal e joga lá na lupa cirrose hepática, tá? Você vai ver vários vídeos e tem alguns vídeos que a gente tem que liberar ainda, mas já tem vários conteúdos bacanas. Aí. Passa os nossos vídeos aí depois que você terminar aqui, dá uma olhada lá, tem vídeos sobre cirrose hepática. Então, a hepatite autoimune pode desencadear uma cirrose e, inclusive, uma insuficiência hepática, como a gente já adiantou aqui para você. Quando chega nesse estágio que passa aí, cirrose, que é um fibrosamento, uma destruição maciça aí do parênquima hepático, do tecido do fígado, e acaba sendo preenchido basicamente por fibrose, né? Por fibroblastos e etc., aí esse fígado para de funcionar ou diminui o funcionamento adequado. E aí, consequentemente, os marcadores hepáticos acabam sendo todos alterados e a função hepática também está alterada. Se essa doença persistir, essa agressão aí maciça ao fígado persistir, o paciente pode, então, entrar em insuficiência hepática, como a gente já citou, e aí, nesse caso, basicamente, o tratamento é um transplante de fígado, ok? Então, por isso que é muito importante você já detectar esse problema logo no início, que são os sintomas que daqui a pouco a gente vai falar para você, tá bom? Então, metade dos pacientes que têm hepatite autoimune já apresenta a icterícia, como eu já adiantei aqui para você, que basicamente é um aumento da bilirrubina, que é uma das substâncias aí produzidas pelo fígado, nesse caso armazenado na vesícula biliar, faz parte daqueles sais biliares lá, né? Então, faz parte todo de um metabolismo aí da hemoglobina e tudo mais. Em outro momento a gente detalha mais isso, mas a bilirrubina é um importante marcador de função do fígado, que a gente diz, tá? E aí tem bilirrubina direta, indireta, todo um esquema aí, que depois a gente detalha. Se você quiser saber mais sobre bilirrubina, escreve aqui abaixo que a gente grava um vídeo específico para isso, tá? Então, a bilirrubina aumenta e acaba se acumulando nos tecidos, principalmente na pele, assim, nas mucosas e tal, e aí a mucosa fica mais amarelada. Então, isso é bem nítido, né? A pessoa fica com a pele amarela, tá? Então, uma das características muito importantes da hepatite autoimune. E aí, a hepatite autoimune parece, né, em vários momentos, ela copia, né, ela mimetiza muitas das características da hepatite viral ou ainda de hepatite tóxica ou hepatite medicamentosa, que é uma destruição muito grande do tecido do fígado, tá? As formas normalmente assintomáticas são pouco frequentes, em torno de 15 a 20%. Então você percebe que a maioria dos pacientes apresenta os sintomas. Por isso que depois de algumas semanas ou meses com uma hepatite autoimune, o fígado sendo destruído, o paciente de fato vai apresentar esses sintomas e aí sim, ele normalmente busca a ajuda de um médico, tá? Normalmente é um clínico geral, depois ele tem que passar, por exemplo, com um hepatologista ou um gastroenterologista, mas principalmente um hepatologista que trabalha especificamente com fígado, especialista nessa área, tá? E aí, a forma que a gente chama de hepatite fulminante, a apresentação fulminante, ela é pouco frequente, tudo bem? Porque daí já se instituem os tratamentos quando inicia essas características aí sintomatológicas, o médico solicita, né, alguns exames específicos para verificar a função do fígado e mais especificamente para verificar autoanticorpos, e aí já começa um tratamento com os corticoides, etc., que a gente vai comentar aqui nesse vídeo para você, tá bom? Então, a gente já citou aqui alguns dos sintomas, mas é legal que você tenha mais informação sobre isso. O que a gente faz aqui no IBAP Cursos não é dar diagnóstico, tudo bem? Então, quando você vê alguma coisa desse tipo, é para você ter mais informação e aí sim você ligar para o seu médico e agendar uma consulta. Tudo bem? E aí ele vai fazer uma anamnese, ver o histórico do paciente, histórico familiar, fazer o exame clínico, fazer o exame, solicitar, na verdade, né, o exame laboratorial, por exemplo, fazer toda a anamnese clínica e laboratorial que tem que ser feita, para aí sim ele chegar no diagnóstico.
tudo bem? Não é com um vídeo, obviamente, que você tem um diagnóstico, não é o nosso objetivo, mas é importante que você tenha o conhecimento. Aqui o nosso objetivo é te mostrar como você interpreta esses problemas de saúde, os exames laboratoriais, como que você entende melhor o seu organismo, beleza? Então, alguns dos sintomas são cansaço excessivo. Claro, você vai perceber que várias coisas aqui são inespecíficas, tudo bem? Cansaço excessivo não necessariamente tem a ver com fígado, tudo bem? Perda de apetite, dor muscular, dor abdominal constante, e aí normalmente mais para a região da direita, assim, abaixo das costelas, tá? Enjoos e vômito. E aí, algumas coisas são mais relacionadas com o fígado, por exemplo, como isso aqui, ó. Pele e olhos amarelados, que a gente chama de icterícia, que eu já citei aqui para você, mas é claro, não está só relacionado com o fígado. Uma lesão direta é um problema no fígado, tudo bem? Mas acaba passando o metabolismo da bilirrubina no fígado, tá? Coceira leve pelo corpo, dor nas articulações e barriga inchada, tudo bem? Então, várias coisas aqui são meio que inespecíficas. E aí, assim, se você parar para pensar, professor, mas nas hepatites outras, né, que não sejam as autoimunes, também tem essas características? Também tem, isso aqui é meio geral, tudo bem? Só que nas autoimunes, muitas vezes, quando o corpo forma anticorpos e destrói o fígado, ele também forma outros anticorpos que destroem outros tecidos. Então, a gente vai comentar aqui nos tipos de hepatite autoimune que muitas vezes o paciente tem outros sintomas, tá? Complementares aqui, dependendo do tipo de hepatite autoimune. E aí, é claro, o médico junta essas informações aqui, ó, que você está vendo nessa tela, de problemas hepáticos, basicamente, né? Todos os problemas hepáticos, as hepatites, de uma maneira geral, basicamente vão levar a essas alterações, ou a grande maioria, né, acaba levando as alterações, e aí ele junta com outros sintomas específicos aí das hepatites autoimunes, que podem ser autoanticorpos formados contra outros tecidos, que a gente vai citar daqui a pouco para você. Tudo bem? E aí, ele viu esses resultados ele viu esse exame físico, né? Ele fez esse exame, falou com você, te entrevistou e tal, fez a anamnese, ele vai solicitar exames, se você já não fez esses exames, né? E aí, o que provavelmente vai estar aumentado ou alterado no seu exame? Provavelmente vai ter aumento das aminotransferases, que a gente diz, que são basicamente AST e ALT, e aí elas vão estar mais ou menos 50 vezes mais altas que o limite superior de normalidade. Existem valores de referência e tal. Eu já gravei num vídeo sobre a AST-ALT e outras enzimas aí, marcadores hepáticos. Vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo. Não sai agora. Depois do vídeo você assiste esse vídeo aqui, tá bom? Então, basicamente, são a AST, tá? E, nesse caso, a ALT. Professor, mas pode também alterar aí outro tipo de marcador hepático, como, por exemplo, a fosfatase alcalina, que não é só do fígado, né? Mas também pode aumentar, tá? Normalmente está discretamente elevado. O que mais que pode alterar aqui? Pode alterar, por exemplo, formação de proteínas relacionadas com gama-globulinas, que a gente diz, tá? Então, o paciente pode ter uma hipergamaglobulinemia policlonal, tá? Então, quando faz eletroforese de proteínas, por exemplo, ou algum outro exame para analisar proteínas séricas, que a gente diz, por exemplo, uma eletroforese de proteínas séricas, é verificado que tem um aumento da fração lá das gama-globulinas, tá? E aí esse aumento é policlonal e tal. Depois a gente grava também um vídeo sobre eletroforese de proteínas, faz um tempinho já que eu tô para gravar, mas ainda não fiz esse vídeo. Outra coisa, aumento de bilirrubina, que aí você já viu relacionado com sintomas, que provavelmente vai aparecer numa icterícia, tudo bem? Que a gente chama de hiperbilirrubinemia, tá? Aumento do tempo de protrombina, que aí está relacionado com fatores de coagulação, tudo bem? E aí, em outro momento, a gente fala também sobre coagulograma, tá? Se você quiser alguma coisa específica, escreve aqui abaixo desse vídeo, que aí eu anoto, a gente coloca na sequência de gravação aqui e grava um vídeo específico para você, tudo bem? Mas, resumindo lá, alguns dos fatores de coagulação, as proteínas, né, são produzidos no fígado. Se o fígado está hipofuncionante, não está funcionando da maneira adequada, os fatores de coagulação não funcionam
e aí o paciente tem distúrbios de coagulação, sangramentos, né, e etc, tá bom? E ainda a hipoalbuminemia. Lembrando que hipo é pouco, tudo bem? Aí divide essa palavra, tá? A albumina vem de uma proteína aí que a gente tem no nosso sangue, que é a albumina, tudo bem? Então divide aqui, ó, hipo é pouco, albumina e emia é sangue. Pouca albumina no sangue, tudo bem? Eu também acho que já gravei um vídeo sobre albumina, se eu não me engano. Vou tentar deixar aqui na descrição desse vídeo para você, tá? E aí, essa proteína aí tem diversas funções, como transporte de substâncias, manutenção do equilíbrio osmótico, né, que a gente diz, ou coloidosmótico, equilibrando com a pressão hidrostática. Então, se ela diminui, tem mais edema. Resumidamente é isso, tudo bem? Então, existem várias alterações que podem acontecer. Por isso que muitas vezes o paciente com problema no fígado, ele fica inchado, que é o termo que a gente diz, porque esse paciente está apresentando um edema, normalmente relacionado com a diminuição da produção de albumina pelo fígado, beleza? Então, são alguns dos exames aqui que vão estar alterados. Professor, mas esses exames são meio que gerais, né, para as hepatites, não especificamente para autoimune. Não, são meio que gerais para marcadores hepáticos e etc. Tem outros aqui também, gama-GT, que pode estar alterado, tá? Lactato desidrogenase também pode estar alterado. Então, existem outros aí. Principalmente essa daqui, ó, que normalmente os médicos solicitam, né? Você vai perceber isso daqui, ó, que são as transaminases, tá? E aí, logo de cara, já percebe que é um aumento expressivo, quer dizer que tem uma lesão maciça aí do fígado que está acontecendo não só no citosol, mas pegando as células de uma maneira geral, tudo bem? Aí, quando a gente fala especificamente de autoimune, a gente tem que passar para os autoanticorpos, tudo bem? A analisar esses autoanticorpos para saber se essa lesão no fígado foi ocasionada por algum agente externo ou se de fato é o nosso organismo que está atacando o fígado, é o nosso sistema imune, né, que está atacando o fígado. E aí existem alguns, tá? Eu não vou detalhar cada um desses autoanticorpos, mas é legal você ter alguma ideia de que eles existem, né? A gente pode gravar também isso num outro vídeo, tá? Detalhando mais a diferença entre eles e tal, mas é importante que você tenha ideia, tá? Eu vou citar aqui alguns para você, que são, por exemplo, o antinúcleo, e aí vem a sigla lá, a gente usa como ANA, tá? Que é mais inespecífico para os diferentes tipos aí de hepatite. Antimúsculo liso, que é o SMA, tudo bem? Que é o principal marcador aqui de uma hepatite autoimune. Antimicrosoma de fígado e rim tipo 1, que é a LKM1. Anticitosol hepático, que é o anti-LC1. E antimitocôndria, que é o AMA, ou AMA, tudo bem? Esses são os principais anticorpos buscados aí, pesquisados, tudo bem? Autoanticorpos, né? Pesquisados quando o paciente tem hepatite autoimune. Existem tipos diferentes de hepatite autoimune que estão relacionados aí com os tipos de autoanticorpos, tá? Então, se você pegar aqui e analisar, basicamente são 3 tipos de hepatite autoimune. Tipo 1, 2 e 3, alguns autores falam de tipo 4, mas não está bem estabelecido isso daí, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, no tipo 1, anticorpos FAN ou antinuclear, antimúsculo liso, por exemplo, a principal composição aí que a gente tem, tá? E aí, esse tipo 1, como eu tinha citado lá nos sintomas e tal para você, eu falei que podia haver outros tecidos que acabam sendo destruídos, né? Então, esse tipo 1, ele pode estar associado, por exemplo, com o surgimento de outras doenças que a gente chama autoimunes, tudo bem? Então, não existe só um tipo de doença autoimune que é a hepatite. Existem vários tipos, tudo bem? Algumas delas são, por exemplo, a tireoidite, que é uma inflamação da tireoide ocasionada pelo nosso sistema imune, a doença celíaca, sinovite, que são das articulações, da sinóvia, basicamente, uma colite ulcerativa, tudo bem? Então, esse paciente, ele vai apresentar diversos sintomas, alteração nas articulações, alteração intestinal, por exemplo, processos intestinais, diarreias e etc. Então, ele não vai ter uma alteração só no fígado. Você entende isso daí?
Então, é importante que você compreenda que, além das características da hepatite, normalmente esse paciente pode apresentar alguns outros sintomas que estão relacionados com a lesão nesses outros tecidos aqui. Então, no tipo 1, vai ter problema na tireoide, problemas de intolerância ao glúten, etc., alterações articulares, alterações no próprio intestino, né, diarreias, etc. Tudo bem? No tipo 2, ele tem alguns anticorpos característicos, por exemplo, o anti-LKM1, tá? E aí ele pode surgir em conjunto, por exemplo, com o diabetes tipo 1, vitiligo e ainda a tireoidite autoimune. Tudo bem? Aqui lembrando, né, diabetes tipo 1 é considerado aí um tipo 1 específico lá, 1A, 1B, é considerado uma doença autoimune, né? Então o nosso corpo forma também anticorpos e destrói as células beta lá do fígado, das ilhotas de Langerhans, mas é outra coisa em relação ao fígado, né? São tecidos diferentes, entendeu? Então, quando eu falo que podem aparecer sintomas diferentes, é isso daqui. Então, quando esse autoanticorpo é formado e destrói o fígado, ele pode estar destruindo outros tecidos que têm afinidade também. Tudo bem? E aí, no tipo 3, a gente tem um anticorpo anti-SLA ou LP, que acaba sendo positivo, e aí provavelmente ele é mais grave ainda do que o tipo 1. Tudo bem? Então, basicamente, esses são os tipos de hepatite autoimune, que são esses 3 tipos, e alguns dos anticorpos mais relacionados, tá? Beleza, professor, eu entendi o que é hepatite autoimune, os principais sintomas, características, os exames, os tipos, né, etc. Mas como é que trata isso daí, tá? Então, assim como a maioria das doenças autoimunes, você tem que fazer uma imunomodulação ou uma imunossupressão, tudo bem? Que é basicamente uma redução ainda do funcionamento do sistema imune que está funcionando em excesso, né? Então, de maneira geral, a gente tem 2 tipos aí de substâncias, né? São os corticoides, que são anti-inflamatórios esteroidais, que a gente diz, que são imunomoduladores também, e também alguns imunossupressores, tudo bem? Então, basicamente, está reduzindo o funcionamento ou modulando o funcionamento do sistema imune que está em excesso, formando autoanticorpos que não era para formar, resumidamente é isso, né? Então, os corticoides, ou corticosteroides, por exemplo, pode ser a prednisona, uma das que é utilizada, e imunossupressor, a azatioprina, por exemplo. Tudo bem? E o objetivo final do tratamento aqui? O que é? Reduzir essa inflamação aguda que está acontecendo, tudo bem, naquele momento ali. Professor, mas o que foi destruído já? Muitas vezes você já fibrosou aquele tecido e não tem mais o que ser feito, tudo bem? Agora, aquela lesão aguda que está acontecendo, você já suprime e o fígado acaba se recuperando e tem o seu funcionamento ainda, do restante, né, do organismo, acaba funcionando de maneira normal, tá? Então você reduz essa inflamação aguda aí do fígado e controla o sistema imune para que ele não volte a atacar exageradamente, né, o fígado, ocasionando essa lesão extensa do tecido do fígado. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, deixe seu comentário também, que ele é muito importante para a gente. E, claro, já se inscreve aqui no canal, ativa a notificação e tudo mais, beleza? Então é isso. Meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.